Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 29 de setembro de 2025, às 16 horas. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 36 de 2025, da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2025. Ata 36 de 2025. Aos 22 dias do mês de setembro de 2025, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Ituruçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Preab Rose Diax, Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Gisele de Santos Amaral, João Pedro Berivaldi, Juliana de Santos Venchiaruto, Marcelo Paunoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Paunoff, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisele de Santos Amaral, primeira secretária. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 35 de 2025, da sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados, ofício número 255 de 2025, oriundo do Executivo Municipal, indicações números 73 a 76 de 2025, subscritas pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E de imediato solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 8 de 2025, oriundo do Legislativo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 8 de 2025, que denomina o Logradouro, conhecido como Rua B do loteamento Kutcher, localizado na zona urbana do município de Ituruçu. Foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens número 9 e número 10 de 2025, oriundos do Legislativo, os quais, após delidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de setembro de 2025, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2025, Marcelo Paulo, presidente, Gisele de Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do convite oriundo do deputado Marcos Vinícius. Convite: reunião de trabalho da Subcomissão de Defesa do Setor do Tabaco. Acompanhamento da COP 11. São Lourenço do Sul, estratégias de valorização da produção e comércio internacional. Dia 3 de outubro, às 9 horas, no restaurante do Sindicato Rural, Avenida Coronel Nono Centeno, número 1441. Deputado estadual Marcos Vinícius. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 77 de 2025, subscrita pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 77 de 2025, ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Ituruçu para a limpeza do valo Rua Mário Contreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de realizar a limpeza no valo, localizado logo da Rua Mário Contreira em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população, esperando que na maior brevidade possível sejam tomadas as providências cabíveis, a fim de realizar a limpeza do valo na Rua Mário Contreira. Atualmente o valo encontra-se com suas condições de escoamento das águas pluviais prejudicadas, devido à diminuição do fluxo por causa da vegetação, tendo perigo de transbordamento e assim podendo alagar os pátios das residências nesta rua, além de danificar a via pública. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 25 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 78 de 2025, subscrita pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Indicação número 78 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para limpeza no terreno localizado na Avenida Arthur Lange. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de realizar a limpeza no terreno localizado na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação da população, esperando que na maior brevidade possível sejam tomadas providências cabíveis a fim de realizar a limpeza no terreno na Avenida Arthur Lange. Conforme a Lei Municipal número 1567, de 22 de abril de 2025, que definiu a utilização deste imóvel urbano e classificou-o como de bem público de uso comum, tendo sua destinação específica para a criação de uma praça pública. Seria interessante mantê-lo limpo, sem o acúmulo de lixo, restos de construção e restos de podas de árvores, conforme o relatório fotográfico em anexo. Pela atenção a importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 25 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, conforme já foi destacado ali, o Poder Executivo teve tanta preocupação com o terreno que até fez uma lei municipal, né, tornando ele de bem público de uso comum, só que logo após tinha ali árvores e mais algumas coisas, eles acabaram cortando, só que não carregaram. Agora as árvores estão ali, os tocos que originaram estão até brotando de novo. Além de tem muito lixo ali acumulado, seria bom limpar até por causa das casas que estão ao redor ali, por causa até dos animais, né, para não... Era isso aí. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 11 de 2025, oriundo do vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Mensagem número 11 de 2025, Legislativo. Excelentíssimos vereadores, o vereador que subscreve esta apresenta ao plenário o projeto de lei que trata da denominação de Rua D no loteamento Nel do Ram, localizada na zona urbana de Turuçu. Desta forma, requer-se a análise e votação do projeto de lei número 11 de 2025. Turuçu, 24 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Projeto de Lei Municipal número 11 de 2025. Denomina o logradouro conhecido como Rua D do loteamento Nel do Ram,
localizado na rua urbana do município de Ituruçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica denominada de Rua João Carlos de Souza. A via localizada na zona urbana de Ituruçu, identificada como Rua D, no loteamento Nelto do Ram. Artigo 2º. O prefeito municipal oficializará a rua citada no artigo 1º de acordo com esta lei e em cumprimento ao disposto no artigo 78, inciso 24 da Lei Orgânica do município de Ituruçu. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ituruçu, 24 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Justificativa. O vereador que apresenta o presente projeto de lei deseja homenagear o senhor João Carlos de Souza, que foi um importante comerciante em nosso município, uma pessoa totalmente dedicada e sempre muito participativo em nossa comunidade. Foi um dos primeiros moradores da Vila Lange, quando ainda era distrito de Pelotas. Trabalhou na execução da BR-116. Ajudava as pessoas para conseguirem atendimento médico em outros municípios. E também, quando estavam próximas de obter sua aposentadoria, foi um dos primeiros comerciantes a trabalhar com reciclagem no município. Um dos temas importantes para a nossa cidade, para tanto, apresenta-se em anexo à certidão de óbito do senhor João Carlos de Souza. Neste sentido, renovando votos de estima e consideração, requer-se análise e aprovação do projeto de lei da mensagem número 11 de 2025. Ituruçu, 24 de setembro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 12 de 2025, oriundo do vereador Marcelo Polno. Mensagem número 12 de 2025, legislativo. Senhores vereadores, o vereador que subscreve a presente mensagem submete à apreciação deste plenário do projeto de lei que dispõe sobre a denominação do travessão localizado na colônia Picada Flor, interior do município de Ituruçu, também conhecido como Travessão Eriksen, compreendido entre a residência do senhor Rafael Eriksen e a residência do senhor Orley Nartigal, que passará a denominar-se Rua Neuci Eriksen. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Ituruçu, 13 de setembro de 2025, Marcelo Paulo, vereador do PP. Projeto de lei municipal número 12 de 2025. Denomina o logradouro conhecido como Travessão Eriksen, localizado na colônia Picada Flor, interior do município de Ituruçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Neuci Eriksen, a via pública localizada na colônia Picada Flor, interior do município de Ituruçu, também conhecida como Travessão Eriksen, compreendida entre a residência do senhor Rafael Eriksen e a residência do senhor Orly Nartigal. Artigo 2º. O prefeito municipal oficializará a rua citada no artigo 1º de acordo com esta lei e em cumprimento ao disposto no artigo 78, inciso 24 da Lei Orgânica do município de Ituruçu. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ituruçu, 3 de setembro de 2025, Marcelo Ponfo, vereador do PP. Justificativa. O vereador que apresenta o presente projeto de lei deseja prestar homenagem póstuma ao senhor Neuci Eriksen, falecido morador da colônia Palmeira, que contribuiu significativamente para a comunidade como comerciante, proprietário de abatedouro e por breve período como vereador. A denominação do Travessão Eriksen como Rua Neuci Eriksen visa preservar sua memória e reconhecer sua importância para o desenvolvimento local. Ituruçu, 3 de setembro de 2025, Marcelo Paulo, vereador do PP. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa, comunicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu quero, senhor presidente, dois assuntos bem até
mais rápido, que é um agradecimento, na verdade, à Secretaria pela troca daquelas folhas de amianto lá naquela parada de ônibus lá perto do loteamento Nel do Ramo, a qual eu já tinha feito uma indicação, fiz até uma filmagem e publiquei, né, para fazer a substituição. Não foi feito, aí logo depois a nossa vereadora Mirim Sofia também entrou com um pedido nesse sentido, qual foi votado aqui e discutido novamente, e agora a gente tem o prazer de ver que foi substituído aquelas telhas lá e é muito importante e a comunidade escolar agradece. Deixar aqui só registrado o meu agradecimento. Senhor presidente, eu hoje, quando nós tínhamos a apresentação do relatório de gestão, eu até achei que o nosso secretário de saúde ia se fazer presente, mas a contadora nos adiantou que ele estava em outra reunião, porque eu ia tocar num assunto bem pertinente, que é a questão dessa síndrome de mão, pé e boca, senhor presidente. Eu gostaria de saber do secretário, ia trocar uma ideia com ele, ainda vou falar com ele hoje ou amanhã ainda, para ver se tem alguma coisa no sistema, se tem alguma coisa sobre notificação em relação a casos desta síndrome. Mas, diante disso, senhor presidente, eu gostaria rapidamente só de ler alguns trechos aqui da nota técnica 5 de 2024, que trata do assunto de orientações de vigilância epidemiológica sobre síndrome mão, pé e boca. E tem alguns aspectos aqui que eu acho que é importante, nesse momento, a gente fazer essa leitura, até porque, que eu saiba, já tem 3 casos, mas acredito que tem até mais, né? E como até na nota técnica fala que casos 3, igual a 3 ou mais de 3, já entra em surto, né? Então, aqui nessa nota técnica 5 de 2024 do Governo do Estado, da Vigilância em Saúde, diz o seguinte: primeiro, as características gerais, né? A descrição. A síndrome mão, pé e boca, SMPB, também é chamada de doença mão, pé e boca. É uma infecção viral contagiosa, muito comum em crianças menores de 5 anos, caracterizada por pequenas feridas avermelhadas na cavidade oral, mãos e pés. O modo de transmissão. A transmissão ocorre pela via fecal-oral, através do contato direto entre as pessoas ou com as fezes, saliva e outras secreções, ou através de alimentos e de objetos contaminados. As lesões na pele também transmitem a doença. Os indivíduos infectados são mais contagiosos durante a primeira semana de doença, mas mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente 4 semanas. O período de incubação geralmente de 3 a 6 dias. A suscetibilidade, vulnerabilidade e imunidade. Afeta principalmente crianças menores de 5 anos, mas eventualmente pode ocorrer em adultos. A maioria dos indivíduos adultos não apresentam sintomas. Relatos de surtos ocorrem todos os anos, especialmente em creches, desde 2018, tendo sido observado o aumento de surtos da síndrome mão, pé e boca no Brasil e no Rio Grande do Sul. As manifestações clínicas, senhor presidente. Os primeiros sintomas costumam ser a dor de garganta e a febre, normalmente baixa e que resolve em até 48 horas. As lesões na cavidade oral aparecem depois de 1 ou 2 dias do início da febre e começam com pontos avermelhados que se transformam em pequenas bolhas, posteriormente em úlceras dolorosas, semelhantes às aftas comuns. Por aí vai. As complicações, que eu acho que é importante, o maior problema costuma ser o risco de desidratação, pois as lesões na boca ou na garganta podem fazer com que a criança pare de aceitar alimentos e líquidos. O tratamento é eminentemente sintomático, deve incluir todas as medidas utilizadas no tratamento de outras viroses: repouso, alimentação leve, ingestão aumentada de líquidos e medicamentos sintomáticos, como antitérmicos, anti-inflamatórios,
entre outros casos, caso seja necessário. Outro ponto importante é as medidas de prevenção e controle, senhor presidente. Os riscos de transmissão podem ser reduzidos através de boas práticas de higiene. 1. Higiene das mãos com frequência, principalmente após ir ao banheiro antes de manusear alimentos. 2. Cobrir a boca e o nariz ao respirar ou tossir. 3. E aqui que eu acho que é o mais importante dessa minha manifestação. Afastar as pessoas contaminadas de suas atividades de trabalho e escola, até o desaparecimento dos sintomas. 4. Evitar lugares de Evitar lugares de aglomeração, evitar, na medida do possível, contato muito próximo com o paciente, trocar e lavar diariamente as roupas comuns e roupas de cama de doentes, pois podem ser fontes de contágio. Manter uma boa higiene ambiental e um sistema de ventilação. Nas creches é preciso ter muito cuidado com a higiene das mãos na hora de trocar as fraldas. Cartar adequadamente as fraldas e os lenços de limpeza em latas de lixo fechadas. Então, assim, alguns tópicos só dessa nota técnica, senhor presidente, porque para mim já chegou, o vereador Gisele, 3 casos. 3 casos e quando a gente fala em criancinha aí de 4, 5 anos, a gente se preocupa nisso e a gente espera assim, que a gente ou façamos um contato com o secretário ou até com a direção para a gente ver em que pé está essa situação, né? A gente sabe que a maior parte de nossas crianças são transportadas pelo transporte escolar, né? Então, por mais que daqui a pouco tu faça uma questão lá na escola, mas também tem o transporte. Então, assim, são vários detalhes para a gente prevenir, porque é altamente contagioso. Obrigado, senhor presidente. Só para colocar o que o Fábio está falando, vereador, a criança diagnosticado pé, mão e boca, provavelmente, né, e deve-se ter a consideração de um atestado médico para ficar nesse período em casa, em repouso, aos cuidados. E os cuidados é todos esses que tu citou, realmente. Beber bastante líquido e vai ser tratado com algum antibiótico, antitérmico. E, enfim, é ruim porque é doloroso, porque essas feridinhas realmente, como tu citou, é dentro da boca, na língua, na planta do pé, palma da mão. E realmente é um vírus que vai passando no ar, gotículas, enfim. E como são crianças menores, brincam juntos, se abraçam, enfim. E então, acredito eu que daqui a pouco a escola, não sei qual é a porcentagem que está, né? Como tu falou que tem 3 casos que chegaram até a ti, mas eu acredito que a escola deve de receber alguma orientação a respeito dos pais manter essas crianças em casa e não transportar, não deixar ir para a aula e justifica com atestado médico. E realmente é importante tudo isso que tu colocou e falou. E casos nessa época é tipo quase um surto assim que acontece, que vai passando essa transmissão, né? Enfim. Mas acredito eu que daqui a pouco a escola vai ter ou eu não sei se os pais, ou enfim, como é que chegou, como é que estão as circunstâncias em casa, mas os pais devem de manter os filhos em casa nesse período, não mandar para a aula. Mais algum vereador? Ressaltar rapidinho, presidente, que o secretário acaba de me mandar mensagem aqui, justamente que ele também já está a par disso, né, para a gente fazer todos os protocolos, né, porque que nem eu citei, isso já teve ano passado, se não me falha a memória. Mas só que o seguinte, ele é altamente contagioso, né? Então, que nem eu citei, como a maioria do nosso do transporte escolar, porque assim, mas na escola faz a higiene, aquela coisa toda, mas temos que pensar que não adianta fazer higiene lá na escola se vai ser transportado tudo dentro do mesmo ônibus, sabe?
também tem que ter essas medidas, né, de controle. De Porque, cuidado, assim, de higienização, quer exato, dizer, né? É quase como se fosse uma força-tarefa. A gente sabe que ele é um prazo curto de tempo, mas a gente tem que agir. A incubação né? dele. Porque não está escrito, né, vereadora Gisele, tu tem, tu não tem. Não. Quando sentiu o sintoma, já... É que nem um resfriado, uma gripe, um covid, uma influenza, está no ar. Exato. E além de ser altamente contagioso, é dolorido, né? A gente... Poxa, pega... E como afeta normalmente 5 anos, né? Então, assim, eu vou ver agora o que o secretário mandou, mas ele está a par já disso e está tomando as medidas cabíveis em relação a isso. Né? A gente queria conversar com ele hoje, mas ele, infelizmente, estava numa reunião em São Lourenço. Acredito né? que a escola, de repente, também vai ter alguma norma do Ministério da Educação, enfim, eu não... a gente tem que conter antes que se alastre, mais ou menos. Só que assim, se não fica muito um fala isso, fala aqui, acho que nada melhor como a gente ler uma nota técnica, né, onde está bem exemplificado os casos, né, os diagnósticos e o que precisa ser feito. Né? Eu acho que é importante isso aí. Obrigado. Vereador. Senhor presidente, só para contribuir então com esse assunto do vereador Fábio e Gisele, também fiquei sabendo que foi 3 casos e a orientação da escolinha foi a partir de quarta-feira da semana passada, em que os alunos ficassem em casa, né? Então, muitos pais acabaram optando por essa aí, porque, na verdade, no primeiro episódio que teve nesse ano, praticamente todos daquela turma pegaram, né? Mas só que é uma orientação, quando vê teria que ser algo tipo assim, não mandem, né, para a escola. Continua à disposição. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, eu também estive conversando ali com a diretora, a Cíntia ali, a responsável pela escolinha, e segundo ela até estava em reunião ali para ver o que seria decidido e tudo. Da semana passada a gente recebeu um recadinho no caderno ali, porque estava o vírus e tudo, e aqueles pais que quisessem deixar seus filhos em casa, deixar seus filhos em casa, poderia deixar pelos 2 dias, né, que seria na quinta e na sexta, né, e para ver como é que ia estar o andamento na segunda-feira. E aí hoje, na parte da manhã, ela estava conversando com o responsável da área da saúde também, se não me engano, e que depois ela ia retornar os pais, até mesmo botar no grupo ali o que ia ser decidido, qual as tomadas, as previsões que eles iam fazer, no caso. Seria isso aí. A palavra continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de outubro de 2025, às 16 horas. Boa tarde.